O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Nós queremos a cada dia nos submeter à vontade do nosso Supremo Pastor. Ele pastoreia a nossa vida, Ele cuida das nossas necessidades, Ele está ao nosso lado em todo e qualquer momento. O lobo não pode nos ferir porque temos um pastor que está presente, que cuida de nós e supre as nossas necessidades. Queremos nessa manhã abrir o nosso coração, nos voltarmos para Deus e pedirmos que as mãos do Eterno estejam sobre cada um de nós. Quero deixar com você também um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 108, onde a Bíblia diz o seguinte: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Salmo 119, versículo 108. Aceita, Senhor, espontânea oferenda dos meus lábios e nos ensina os teus juízos. Nós, nessa manhã, estamos oferecendo para Deus as nossas oferendas, com os nossos lábios, com as nossas palavras, com as nossas orações, com ações de cânticos também. E clamemos a Deus nesse momento que Ele nos aceite, que aceite o nosso humilde louvor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 7, o versículo 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como os de um jornaleiro? No capítulo de hoje, diretamente Jó está contendendo com Deus. Jó está abrindo o seu coração e falando para Deus as razões pelas quais ele entende que ele não deveria ter nascido. Porque a sua chaga é uma só, inicia-se na sua cabeça e termina nos seus pés. O seu sofrimento é muito intenso. Jó até então não tem a visão que nós temos hoje do grande conflito. Jó não sabia que Satanás é o causador de todo mal. E mais, além de estar sofrendo, ele ainda recebeu visita de amigos e colocou sobre os seus ombros culpas que ele não devia. Diante de tanto sofrimento que ele estava sentindo sobre os seus ombros, ele abre o seu coração para aquele que é poderoso. Somente ele sabia que poderia solucionar todos os seus problemas. Embora ele estivesse diante de pessoas que vieram lhe confortar, mas Jó sabia de uma coisa: somente a Deus ele poderia abrir seu coração da forma como ele estava fazendo. Se ele pudesse rasgar os céus e contemplar o olhar do seu Deus compassivo para com a sua vida, tenho certeza que as suas chagas e o seu sofrimento seria amenizado diante do olhar do Onipotente. Até porque, um dia, o próprio Deus permitiu que o seu filho viesse na cruz do Calvário e chagas foram abertas no seu corpo para que nós pudéssemos receber o direito da salvação. Portanto, Deus tinha plena compreensão da dor, do sofrimento, da angústia que Jó estava passando. No versículo 1, nós encontramos a expressão do patriarca Jó: penosa é a vida. Essa expressão no hebraico é como se um soldado estivesse numa batalha e ele estivesse entendendo que ele estava no campo de guerra, lutando contra o adversário, e ele estava ansioso para que todas as suas batalhas chegassem ao seu final, para que ele tivesse a alegria de voltar para casa, para o seio da sua família. É por isso que Jó usa essa expressão, porque o maior desejo do seu coração é que o seu sofrimento chegasse ao final. Tinha passado por dias tão difíceis e o desejo do seu coração era a morte, mas ele nesse momento estava abrindo o seu coração para o seu Deus, porque ele sabia que somente ele poderia encontrar o conforto e a esperança. Como nós podemos ler no versículo 3, ele usa a expressão que me deram meses de esperança. Isso não quer dizer que ele já estivesse sofrendo há muito tempo, mas quando Jó olhava para frente, olhando o seu estado atual, ele acreditava que não teria muito tempo de vida. A sua dor era tão intensa, as chagas eram tão reais que ele acreditava que não viveria muito tempo. Jó compara a vida de um ser humano como uma nuvem do céu. Ela está lá, mas dentro de pouco tempo ela pode desaparecer. É como um ser humano, está vivo, mas dentro de pouco tempo também ele pode perder a sua vida. Em suas palavras, argumentando com o seu Deus, buscando alívio para a sua dor, ele expressa o que de fato acontece com o ser humano quando ele está no estado da morte.
Ele não pode voltar para essa vida, ou para sua casa, ou para amar ou odiar alguém. Ele fica num estado de sono profundo, sem comunicação com ninguém, esperando um dia em que Cristo, quando voltar nas nuvens dos céus, ele possa convidar os seus filhos, aqueles que lhe amaram, a se levantar do pó da terra para se encontrar com seu Deus, encontrar os seus queridos e viver com o Senhor por toda a eternidade. Jó não acreditava na imortalidade da alma, mas Jó acreditava na ressurreição dos justos, dos salvos, que um dia o próprio Deus, com a sua palavra de ordem, chamará todos os mortos mais uma vez a estar com vida. Como nós podemos ler no versículo 11, Jó não reprimiu seus sentimentos. Jó sabia que ele poderia abrir seu coração a Deus. Ele não estava ferindo ao Senhor, mas ele estava falando para Deus do que ele estava passando, do que ele estava sentindo. Não é pecado falar para Deus o que nós estamos sentindo. Nós não podemos ferir ao Senhor, nós não podemos agredir ao Senhor, mas através da oração nós podemos contar para Deus toda a nossa angústia, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. E tenha certeza que o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso para enviar os seus anjos, o seu Espírito Santo, para consolar a nossa vida e confortar o nosso coração. No versículo 12, nós podemos ver que Jó parou de conversar com seu amigo Elifaz. Apesar de Jó ter vivido uma vida inculpável diante do Senhor, ele passou a ter sentimentos de culpa dentro do seu coração. Ao assumir esse tipo de pensamento no seu coração, ele começa a imaginar que Deus não se importa com ele e que Deus não estava sendo justo com a sua vida. Mais tarde é o próprio Deus que reprova esse tipo de pensamento de Jó. Satanás, ele pode se aproveitar dos nossos momentos de fraqueza, momentos de sofrimento, para nos levar a duvidar da ação de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida. O sofrimento que porventura você possa estar passando nessa manhã, como Jó, pode não ser resultado de algum pecado que você cometeu, mas nós não podemos permitir que no sofrimento Satanás coloque no nosso coração um sentimento de abandono de Deus, imaginando que Deus não cuida de nós, não se importa conosco. Aí sim, nós estamos caindo no pecado. Jó acreditava que a única saída para o seu sofrimento seria a morte, mas Satanás não recebeu a autorização de Deus para tirar a vida de Jó. Fica claro para nós nessa manhã que Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Ele só vai até onde Deus permite. É por isso que Jó se volta para Deus e abre o seu coração. Jó queria que Deus lhe desse permissão para ele fechar os olhos para essa vida. Ele queria ter alívio de todo o seu sofrimento. Os seus amigos não tinham conseguido lhe auxiliar nesse momento difícil. Para ele, a única saída, solução para tanto sofrimento, seria de fato a morte. Se Jó conseguisse contemplar o que estava por trás dos bastidores, ele veria um pai de amor derramando lágrimas ao ver Jó sofrendo. Deus sofre quando nós sofremos. Deus se compadece das nossas dores. Deus quer intervir nesse mundo de pecado para que nós possamos estar livres. Mas o Deus que nós servimos, ele lidera o universo. Ele precisa esperar no tempo de Deus. Como líder, somente ele sabe quando ele terá que intervir, quando ele terá que dar um ponto final na história do pecado, quando ele voltará aqui a essa terra para nos buscar, para estarmos livres por completo de todo o mal que nos atormenta. Embora Jó reconhecesse a sua integridade, ele conhecesse que estava andando retamente diante de Deus, mas Jó não se considera num estado de impecabilidade. Ele sabia que, como qualquer ser humano que está nesse mundo, ele poderia se envolver com os seus pecados. Era por isso que cada manhã ele se levantava e oferecia sacrifício em prol dos seus filhos. No capítulo 6 e no capítulo 7 do livro de Jó, nós nos deparamos com alguns perigos que nós precisamos ter cuidado, que Jó declarou. O primeiro deles é o perigo da vaidade da vida. Todo ser humano precisa se lembrar do seu valor para Deus. Ele enviou o seu próprio filho aqui a essa terra morrer na cruz do Calvário. Nós somos extremamente valiosos aos olhos do Senhor. A nossa vida custou a vida do Filho de Deus. O segundo perigo é expressarmos os nossos sentimentos de qualquer maneira. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, pelo vale da sombra da morte, muitas vezes nós não medimos as palavras e o sentimento que nós estamos colocando para fora. E às vezes nós agredimos as pessoas e às vezes até nós agredimos o nosso próprio Deus. No momento de sofrimento, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor e permitir que, mesmo em meio ao sofrimento,
o Espírito do Senhor conduza a nossa vida. O terceiro cuidado que nós precisamos ter conosco, que é em meio ao sofrimento, muitas vezes nós nos esquecemos do cuidado de Deus por cada um de nós. Nós precisamos compreender a Deus que quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele chora conosco, Ele sofre também conosco. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 7 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. É muito fácil do lado de cá olharmos para alguém que está passando pelo sofrimento e formarmos um julgamento sobre ela. Mas quão difícil é alguém que está passando pelo vale da sombra da morte sobreviver e manter a sua fé acesa, segura no braço do Onipotente. O livro de Jó nos leva a entendermos de que dentro do grande conflito, todos nós somos passíveis de passar por dificuldades. Mas mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós jamais devemos nos esquecer que temos um Pai de amor, um Deus soberano, que um dia trará juízo a todas as ações dos seus filhos que estão nessa terra e justamente nos dará recompensa diante das obras que nós vivemos. É por isso que nessa manhã eu convido você a mais uma vez nos voltarmos para o Senhor, abrirmos o nosso coração e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a eternidade. Fica conosco nessa manhã, é o nosso pedido e a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.